Seja muito bem-vindo ao Sou Matize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de função. Vamos analisar o gráfico de uma função? Vem comigo? Bom, quem me pediu essa questão foi o João Batista e a questão fala o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa uma função que vai de -6 até 5, né, o domínio, e o contradomínio até os reais. Ok. Obtém os valores de x para os quais f de x é zero, f de x é maior que zero, f de x é maior ou igual a zero, f de x é menor que zero e f de x é menor ou igual a zero. Vamos lá. Bom, primeiro, f de x igual a zero. Nesse seu desenho, João, dá para analisar o seguinte: o que seria um f de x igual a zero? Seriam as raízes da função, tá? Vou colocar aqui, ó. Seriam as raízes da função. Ou seja, são os pontos que a função toca no eixo x. Então, você pode notar aqui que são 4 pontos. O ponto -4, o ponto 1, o ponto 3 e o ponto 5, tá? Então, para a gente responder essa letra A, nós vamos falar que as raízes são... Não vou colocar os números assim separados, vamos colocar como coordenadas, tá? Então, quais são os valores de x para os quais f de x é igual a zero? Então, nós vamos falar que seriam o ponto -4 e 0, o ponto 1 e 0, o ponto 3 e 0 e o ponto 5 e 0. São 4 raízes que tem essa função aqui, tá? Então, lembrando que os pontos que estão sobre o eixo x, ele tem essa coordenada x e o y é sempre 0, tá? Então, essa é a nossa letra A. A letra B pergunta quais são os valores de x que a função é positiva. Então, deixa eu mudar aqui de cor. Bom, como que nós vamos responder essa letra B? Aonde a função tem valores positivos? Ó, vou marcar aqui de azul. Nesse intervalo, ó, ela está toda em cima do eixo x, então ela é positiva. E nesse intervalo aqui também, ela está toda em cima do eixo x. Então, ó, vou colocar a resposta da B aqui em cima. Ela vai do ponto -4 até 1. Então, nesse espaço, ela é positiva. E aí, a gente vai colocar assim, ó. De -4 até 1. A gente coloca nessa notação de intervalo. E aí, a gente coloca com esse colchete virado para fora. Porque eu não estou incluindo nem o -4 e não estou incluindo 1. Então, eu tenho essa parte aqui. Ou a outra parte, posso colocar assim, união com a outra parte que é de 3 a 5. Da mesma forma do ponto 3 até o ponto 5. Dá para cá um pouquinho. Do ponto 3 até o ponto 5. Isso seria a noção, respondendo como intervalo, e a gente pode responder também como conjunto. Como conjunto, seria dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui. Solução é igual x é um número real, tal que o x está entre -4 e 1. Vou para cá. Ou o x está entre 3 e 5. Então, eu falo que o x é menor que 5 e maior que 3, ou o x é menor que 1 e maior que -4. Então, essa é a maneira de responder, as duas maneiras, né, que a gente pode responder a letra B, tá? A letra C pede quase a mesma coisa, só que ela pede para incluir o zero. Então, ó, os valores positivos ou nulos. Então, é basicamente a mesma resposta, só que agora eu vou incluir esses números. Então, ó, vou colocar aqui de outra cor. Então, a nossa letra C vai ser, ó, onde a função é positiva, vai do -4 até o 1, mas inclui os números. Então, eu coloco o colchete virado para dentro. Isso, união com de 3 a 5, que é a mesma coisa, ó, virado para dentro, tá? E na parte de baixo, respondendo com a notação de conjunto, mesma coisa. X pertence aos reais, tal que o x ele é maior ou igual a -4 e menor ou igual a 1. Ou o meu x é menor ou igual a 5 e maior ou igual a 3. Então, a diferença nessa parte aqui, né, nessa notação, é que entra esse risquinho embaixo, tá?
Vamos ver agora a letra D. A letra D pede, deixa eu pegar outra cor aqui. A letra D pede quais são os valores, ó, menores que zero, negativos. Então, eu tenho essa parte da função aqui, ó, para baixo do meu eixo x e essa parte da função aqui, ó, para baixo do meu eixo x. Então, também tem 2 pontos. Então, vamos lá. Então, ó, primeiro, essa parte aqui, ó, vai do menos 6 até o menos 4, né? Aqui, ó, vai desse ponto até esse. Então, mesma coisa que a gente fez em cima, ó. Do menos 6 até o menos 4. E aí, para fora, né? União, que é a ideia de ou. Aqui, ó, vai do 1 até o 3. Então, nesse intervalo de 1 a 3, ela também é negativa. Então, de 1 a 3, tá? Com a notação de conjunto, x pertence aos reais, tá o quê? Mesma coisa, ó, o x está, opa, tá igual aqui não, o x está entre menos 4 e menos 6, ou o x está entre 1 e 3, tá? Essa seria a nossa resposta. E a letra E, ele quer menor ou igual a zero. Então, é a mesma coisa que a gente fez em cima. Agora, eu vou incluir esses números, porque eu coloquei para fora, porque não inclui, né? Igual de 1 a 3. Aqui, ó. A função ela é negativa para esse intervalo, mas o 1 e o 3 são raízes, então ela é igual a zero. Então, nesse caso, é só incluir agora o 1 e o 3 e o menos 6 e o 4. Então, a resposta da nossa última, da letra E, seria: inclui o menos 6 e o menos 4, então colchete virado para eles, união com 1 e 3, certo? Com a notação de conjunto, fica: o x é um número real, tal que o x está entre menos 4 e menos 6, incluindo menos 4, incluindo menos 6, ou o x está entre 1 e 3, incluindo o 1 e incluindo o 3, que esse risquinho aqui embaixo é o que a gente chama de incluir, né? Que repare que esse risquinho é exatamente essa ideia que a gente tem aqui. E esse foi o vídeo de hoje. João, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha e de compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito a gente a ficar por aqui.